serotonina é um neurotransmissor que é bastante conhecido e que desempenha um papel direto nas emoções. Por exemplo, algumas pesquisas já comprovaram que aumentando os níveis de serotonina no encéfalo, aumenta-se a ansiedade. Mas a gente não sabia muito bem como ela funcionava em relação ao medo. Em um filme clássico de 1922 chamado Nosferatu, talvez um dos primeiros filmes de vampiro da história, existe uma cena que ilustra bem o ponto de partida dessa pesquisa. Nessa cena, Thomas Hutter, que está desconfiado que Orlok seja na verdade um vampiro, está bastante apreensivo. Ele está no castelo do conde, mas ainda não sabe de nada. Ele apresenta sinais claros de ansiedade. Ele não sabe se o perigo é real. O perigo nesse momento é meramente potencial. Então, a porta se abre e ele observa Conde Orlok em sua forma de vampiro. E agora está com medo, muito medo. O perigo agora é real. O ponto de partida então é esse. O que acontece no cérebro de Thomas Hutter quando ele muda de um estado de ansiedade para um estado de medo? Claro, nós não podemos simplesmente fuçar no cérebro de uma pessoa real ou fictícia para descobrir o que está acontecendo. Mas a gente aproveitou um sujeito experimental bastante útil para esse tipo de pesquisa e talvez familiar para algumas pessoas, o zebrafish. O zebrafish daniohério é um pequeno peixinho nativo do sudeste asiático, bastante utilizado em aquarismo, mas também bastante utilizado em pesquisas de genética e desenvolvimento, inclusive desenvolvimento do sistema nervoso. A gente trabalha com esse peixinho há mais de uma década, estudando alguns elementos básicos do comportamento dele e tentando entender como esses elementos podem ser utilizados para investigar as bases neurais desses comportamentos e, eventualmente, fazer extrapolações para os comportamentos humanos e suas bases neurais. A ideia fundamental é que se existem algumas coisas que são conservadas entre essa espécie e, por exemplo, espécies de mamíferos, é altamente provável que esses mecanismos também estejam presentes nos seres humanos. A nossa pesquisa envolveu primariamente a exposição desses animais a um estressor muito típico da espécie deles, que é o que a gente chama de substância de alarme. A substância de alarme é uma substância que é produzida quando a pele do animal é danificada. Imagina que quando a pele do animal é danificada num ambiente natural, ali quando ele está nos lagos onde ele costuma viver, é porque ele provavelmente foi atacado. Essa substância ela vai produzir uma espécie de cheiro mesmo. Os outros zebrafishes que compartilham o mesmo espaço com esse animal vão sentir esse cheiro e vão reagir como se houvesse um perigo ali. Então esse é o estímulo fundamental para a gente tentar entender e induzir o medo nesses animais. Olá, eu me chamo Bianca, sou estudante da Unifesp e o meu projeto, denominado Modelo para o Estudo das Respostas de Orientação do Zebrafish, do qual tivemos como objetivo propor um novo método para análise dessas respostas e analisar os efeitos da substância de alarme, que é retirada da própria epiderme do animal. Com base nos resultados que nós obtivemos, nós podemos analisar que os animais que separamos como grupo controle, que não foi exposto a nenhuma substância, eles tiveram uma relação de interesse com base nos estímulos que nós utilizamos durante o experimento. E os animais que nós expusemos à substância de alarme, eles tiveram uma alteração significativa do ângulo absoluto de virada, que nós utilizamos como medida de comportamento tipo medo. O que nos leva a concluir que as respostas de orientação mostraram sentido de atenção aos animais que não foram expostos a nenhuma substância e de fuga aos animais que foram expostos à substância de alarme.
Os efeitos das substâncias de alarme, elas auxiliam na sobrevivência do zebrafish no seu habitat natural, servindo como um tipo de alarme para quando ele está em meio ao perigo. Olá, eu me chamo Gabriela Cristina, eu sou recém-formada em Biologia na Unifespa e o meu trabalho foi voltado a um teste farmacológico num questionário mental chamado Zebrafish, e a gente buscou validar os efeitos do Rivotril, que é um medicamento utilizado para pessoas que têm ataque de pânico, controlar o ataque de pânico. E a gente induziu esses animais a uma resposta tipo medo, a substância de alarme, que é uma substância que está na epiderme do animal, na pele do animal, e ele acaba liberando isso para os seus companheiros saber que ali tem perigo. Então isso faz com que ele tenha uma resposta tipo medo. E com o nosso tratamento, com esse medicamento, a gente observou que esse comportamento tipo medo diminuiu. Então nós tivemos uma resposta positiva à nossa hipótese, porque a gente observou que essa resposta tipo medo, a substância de alarme diminuiu, e a gente observou que o nado do peixe ficou mais lento, mais calmo, ou seja, esse medicamento também causa efeitos sedativos. E é isso. Utilizando o zebrafish, nós descobrimos que ela funciona quase que como um interruptor e meio que pausa o medo quando não se tem mais um perigo presente, ou seja, próximo. A partir daí, ela faz com que o animal não sinta mais aquele medo, que é paralisante, e faz ele ficar apenas extremamente cauteloso, que em excesso nós poderíamos considerar como ansiedade. Eu objetivava investigar se havia participação do receptor 5-HT2C, que é um dos receptores serotonérgicos, nas respostas defensivas que esse animal realiza após a exposição a determinados estressores. Então, para isso, eu utilizei de protocolos de estresse, bem como de drogas que atuavam especificamente sobre o receptor 5-HT2C. E pude verificar que esse receptor participa, inibindo, ainda que parcialmente, comportamentos defensivos no zebrafish. Esses achados abrem avenidas para importantes estudos acerca da neuroquímica desse receptor nas respostas de defesa desse animal, bem como para o entendimento das emoções correlatas, tais como medo e ansiedade, e transtornos que são originados a partir da disfunção dessas emoções.